Que Jesus nos abençoe a todos, meus irmãos. Peço desculpas pelo pequeno atraso. Nós tivemos um probleminha com a internet hoje. A semana passada foi um problema mais sério, né? E nós não tivemos como estar juntos a semana passada, né? Rogando ao alto que nos ampare, que nos abençoe, nós vamos dar início hoje ao capítulo 8º da parte 1ª do Céu e Inferno. Hoje nós vamos falar da figura dos anjos, né? É uma crença muito antiga, né? O primeiro registro que nós temos na religião hebraica é com Abraão, quando o anjo aparece a ele, falando que era para ele ir para a Terra Santa, onde queria ser mostrado. Ele viu o anjo envolto em chamas, né? E o anjo deu o nome a Deus de Yahvé. Mas emissários do alto, criaturas divinas, existem em todas as religiões, né? Nós vamos encontrar referências nas valquírias, na mitologia viking, que eram as ninfas que levavam os guerreiros até Valhalla, né? Nós vamos encontrar no hinduísmo, nós vamos encontrar nas religiões astecas, né? Maias, incas, nas religiões politeístas dos índios guaranis, nós vamos encontrar sempre a figura de emissários do alto, né? Qual é a teoria de fundamentação da existência dos anjos, né? São criaturas criadas por Deus, já perfeitas, tá? Felizes, que deveriam ajudá-lo na administração do universo, servir como intercâmbio entre o Criador e as suas criaturas, né? Eles se dividem em 3 categorias. Eu vou ter que ler, porque a memória já não é mais a mesma. Então, na primeira, são 3 grandezas, né? São três ordens que os anjos se dividem, tá certo? Eu achava que era a mesma coisa, mas não é, tá? Então, primeiro, nós temos, na primeira ordem, os serafins, os querubins e os tronos, né? Serafins são os mais antigos, os primeiros, tá? E esses serafins, eles são os mais próximos de Deus. Diz a mitologia que eles carregam vários pares de asas para tampar a sua genitália, tampar o seu rosto diante de Deus em sinal de submissão, né? Nós temos os querubins e os tronos. Esses são, digamos assim, o topo da cadeia alimentar. São os anjos mais próximos ao Criador, cada qual com a sua função, com a sua finalidade, cada qual com a sua obrigação diante do Criador, né? Numa segunda escala, nós temos as dominações, as virtudes e os... tá difícil, bem feito, né? E os protestades. São anjos que se preocupam mais com a execução da ordem divina, servem para trazer as ordens aos outros anjos, né? E estão, digamos assim, mais próximos do ser humano. E numa terceira esfera, os de segunda esfera não estão nem tanto ao alto, nem tanto na terra. Já os de terceira esfera, que são os mais próximos dos seres humanos, nós vamos ver os principados, os arcanjos e os anjos da guarda. É uma história bem interessante, a história criada pelas religiões salvacionistas, que colocam os anjos como criaturas já prontas.
Bom, partindo da premissa que isso seja verdade, então nós temos que tirar de Deus o critério de justiça. É como se você tivesse os seus filhos e ao primogênito, isso era muito comum na Idade Média. Primeiro, na Idade Média, em alguns países, principalmente muçulmanos, ainda são assim, a mulher não herda nada, tá certo? A herança é dada ao primogênito, ao primeiro filho. Se o primeiro filho é uma mulher, o segundo uma mulher, o terceiro é um homem, ele é o herdeiro. As mulheres não herdam nada. Se até os 12 anos o pai não arrumasse um bom casamento, enfiava ela num convento. Tá certo? Agora imagina. Hoje isso nos causa absurdo, nos causa espanto. Nem a lei hoje nos proíbe de tirar um filho do nosso testamento. Você não pode deserdar um filho. Se você o deserdar, o filho entra na justiça, a justiça manda fazer a nova partilha de bens. Então, se nós temos essa noção de justiça, por que é que nós vamos aceitar que Deus criou um grupo seleto de espíritos puros que não tiveram de passar pela dor, pelo sofrimento, pela fome, pelas tentações? Como? Quer dizer, o critério de justiça cai por terra. Tirando de Deus o conceito de justo, nós também temos que tirar o conceito de bondade. Porque não é plausível, não é aceitável que uma pessoa injusta seja boa. Porque se ela for injusta, ela não vai praticar a bondade. É inerente uma coisa na outra. Uma virtude puxa a outra. Um defeito não depende do outro. Tá? Mas uma virtude depende da outra. Tá certo? Então não tem jeito de ser bom. Então ele não é soberanamente justo e nem soberanamente bom. Ponto. Então, mas como é que pode? Bom, como é que pode o quê? Nós acreditamos num Deus soberanamente justo e bom. Nós acreditamos num Deus que oferece a todos os seus filhos as mesmas oportunidades. Ponto. Alguns caminham mais rápido que outros. Isso é fato. São escolhas. Eu faço as escolhas de acordo com a minha vontade. Eu estou num processo evolutivo. O livro dos Espíritos é muito claro. Todos somos criados simples e ignorantes e somos lançados numa corrente evolutiva. Ângelo Aguarró fala isso no livro Grandes e Pequenos Problemas, onde ele fala que a corrente evolutiva da qual nós somos lançados, como uma mônada, ou seja, como um embrião, ela é irreversível. Eu posso parar o meu estágio evolutivo por quantos séculos o meu livre-arbítrio permitir. Mas vai chegar num ponto em que eu serei forçado a crescer. Ponto. Quando eu estou nos reinos inferiores, não existe processo de evolução. Quando eu estou reencarnando no reino mineral, no reino vegetal ou no reino animal, não pode haver progresso. Tá certo? Ah, mas como assim? Não pode. Eu tenho que haver um processo de aprendizado. Progresso significa aperfeiçoamento moral. Significa você rever as suas escolhas negativas. E o bicho, o animal, ele não faz escolhas. Ele segue a um instinto. Cachorro não morde porque ele quer. Ele morde porque ele se sente ameaçado. O tubarão não ataca o surfista porque ele quer. O tubarão ataca o surfista porque ele está vendo almoço. Para ele não tem diferença de um surfista e de um leão marinho. É comida. É um bicho menor que ele. Ele pode abocanhar, ele vai abocanhar. Ele não vai ser culpado por isso. Ele não vai reencarnar banguelo na outra encarnação. O cachorro que mordeu a perna não vai nascer perneta. Porque não existe punição.
Não existe lei de causa e efeito nos reinos inferiores, porque não há escolha. E não havendo escolha, não há livre-arbítrio. E não havendo livre-arbítrio, não há como eu rever os meus atos. Então, eu reencarno cachorro, eu vou aprender o que eu preciso aprender. Eu vou aprender lealdade, eu vou aprender afinidade, eu vou aprender procriação, eu vou aprender respiração. É um processo de aprendizado. Quando eu saio do reino animal e reencarno no reino hominal, e isso é uma coisa que, segundo o livro Evolução em Dois Mundos, nós ainda não temos capacidade de entender, de compreender, esta transição de princípio inteligente para a alma leva algum tempo. E a partir do momento em que eu reencarno, começo a minha trajetória reencarnatória no reino hominal, eu vou adquirir o mais importante na minha escala evolutiva, que é o meu livre-arbítrio. Ou seja, a minha capacidade de escolha. Tá certo? Matar o meu semelhante é um ato de escolha. Cuidar da minha cria é um ato de escolha. E eu vou começar a ser responsabilizado pelas minhas escolhas. Erro e acerto. E eu então vou, aí sim, começa o meu processo evolutivo. Esse processo evolutivo, ele é lento. Espíritos podem caminhar em linha reta? Está lá no Consolador, que o Cristo caminhou em linha reta. Não discutam comigo, vão discutir com Emmanuel. Da mesma forma que aqueles que acham que o bicho tem sentimento, vai lá discutir com Kardec. Eu só estou repetindo o que eu li. Sentimento é grandeza de alma. E o bicho não tem alma, ele tem um princípio inteligente. Não pode ser chamado de alma, porque alma é um ser senciente. Eu tenho que ter noção da minha existência. O cachorro não sabe que ele existe. Então ele não sabe quando ele vai morrer, nem que ele vai morrer. A primeira descoberta do ser ciente é que ele vai deixar de existir. Mas por que eu estou dando essa volta toda? Porque a partir do momento em que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo, que nós vamos progredindo, nós vamos perdendo peso de alma. Nossa alma vai ficando leve, transvestida de luz. E eu vou me aproximando cada vez mais do meu Criador. Quanto maior o meu progresso de alma, maior a minha necessidade de doação, maior a minha necessidade de estender a mão ao próximo. É inversamente proporcional. Quanto mais eu cresço, é diretamente proporcional. Quanto mais eu cresço, mais eu enxergo aqui embaixo. Maior é o meu horizonte. Quanto maior é o meu campo de visão, maior é a minha necessidade de ajudar. Aí sim, à medida que eu estou crescendo, eu vou me sentir mais comprometido com o Criador, o seu emissário, a sua vontade, a tal ponto de um dia poder falar: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Neste momento, quando eu me sentir Cristo, eu estou muito próximo do meu Criador, porque eu já consigo ter uma visão universal, tal qual Joana de Cuso, quando foi queimada, e o soldado romano perguntou a ela: e o que esse Cristo te ensina a morrer? Ela respondeu: meu filho, ele me ensinou a te amar. Percebe? Bezerra de Menezes, quando desencarnou, foi recebido por uma multidão no nosso lar. O espírito veneranda disse a ele: o senhor já pode galgar novos horizontes. Mundos celestiais o esperam. E ele disse: mas é aqui que eu sou útil. Isso não é um anjo. Então, quer dizer, esse progresso a que nós estamos inseridos, né? E isso me consola muito na doutrina espírita, é saber que o meu destino não está selado, que o meu destino não está escrito,
que eu não estou predestinado a nada a não ser a felicidade, mas como chegar lá depende de mim e das minhas escolhas, que eu vou resgatar cada um dos meus débitos e que eu vou colher os frutos de cada um dos meus acertos. Isso me deixa muito, muito, muito tranquilo. Eu acho que se eu não fosse espírita, eu seria ateu. Porque a única forma de eu entender a justiça divina é olhando a evolução constante e incessante que o ser humano é inserido. É muito mais lógico, é muito mais racional você entender que você é o seu herdeiro, eu sou o meu herdeiro, eu sou aquele que estou colhendo hoje o que eu semeei ontem e estou semeando hoje o que eu vou colher amanhã. Então vai chegar num ponto em que eu seria emissário de Deus em outros mundos. Vai chegar num ponto em que eu vou falar, eu e o Pai somos um. O Cristo é o primogênito entre muitos. E na escala evolutiva em que o Cristo está, existem espíritos mais evoluídos que ele, menos evoluídos que ele, que estão na mesma faixa. Espíritos que estão dispostos a doar a tal ponto de criar um planeta em consonância com Deus, de governar um orbe como o nosso. Um dia alguém falou assim para um amigo nosso que quem governava a Terra não era o Cristo mais, era o Barão de Saint-Germain. Eu falei assim, mas então eu estou trabalhando para o patrão errado? Até onde a gente sabe, o Cristo tem uma envergadura única. Foi o espírito mais evoluído que nós tivemos contato. Mas então, de onde vem essa crença nos anjos? A gente tem que entender um pouquinho, né? O anjo mora no céu, para ele descer aqui daqui vai precisar de asa. Quem tem a capacidade da vidência, a mediunidade da vidência, pode perceber um halo luminoso em torno de alguém, de onde vem a auréola que nós falamos dos anjos, a luz que envolve os anjos. Como o nosso linguajar é pobre, o linguajar antigo era mais pobre ainda, nós podemos nos colocar nessa situação. Há um relato de espíritos que foram socorridos por uma enfermeira no plano espiritual, ou melhor, por uma freira. E quando eles viram aquele espírito, o estado evolutivo deles era tão pequeno que eles se ajoelharam e se acharam na frente de Maria. Então, quer dizer, às vezes você vê um contato e como nós não temos conhecimento, nós definimos que são anjos, arcanjos, querubins, serafins. Mas na realidade são apenas espíritos que cresceram, que foram criados como nós, simples e ignorantes, que se lançaram numa corrente evolutiva sem fim, que fizeram as suas escolhas, que acertaram, que erraram, que caíram, que tropeçaram, que reergueram e continuaram caminhando. Então, nós temos que admitir um Deus soberanamente justo e bom. Nós temos que admitir um Deus que não ofereceu a nenhum dos seus filhos condições especiais. Um Deus que colocou a sua semente em nossa consciência, que colocou emanado em nós a certeza da sua existência, uma bússola nos direcionando de volta para casa. Tal qual o filho pródigo, que pegou a sua herança e saiu pelo mundo. Quando nós caímos em nós, quando nós caímos, despertarmos para a nossa realidade, nós vamos voltar. Voltar à casa do Pai. É esse o caminho que nós estamos fazendo. Então, a teoria dos anjos, ela não se aplica numa religião evolucionista. Porque nós não podemos conceber que Deus tenha criado um grupo seleto de espíritos para ficar adorando. Deus não quer adoração. Deus não é um megalômano sentado, que você bate palma, igual o Caco Antibes fazia, né? O Miguel Falabella, com o personagem Caco Antibes. Mais palmas, mais palmas. Não. O Cristo já deixa a mensagem. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas.
Ou seja, separa, espalha a paz. Deus não quer nada para si. Ele só espera que eu ame o meu semelhante. Então os anjos nada mais são que espíritos que estão na nossa frente. Espíritos mais evoluídos, que trilharam caminhos que nós trilhamos. Que Jesus nos abençoe a todos. Na próxima terça-feira estaremos de volta, se Deus permitir e a internet deixar, tá certo? Estaremos aqui para, se não me falha a memória, o último capítulo da primeira parte. Eu vou responder os questionários, aos comentários, aos cumprimentos depois, que a vista não me ajuda muito a ler. A todos que estão conosco, o nosso muito obrigado. Que o bom Jesus esteja em nossos corações. Até a próxima.